Bom, minha gente, chegou o grande momento, o momento de nós lermos a poderosa palavra de Deus. E hoje eu quero ler um texto, e o texto está em Marcos, capítulo 5, verso 25 em diante, que vai dizer o texto: Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e o que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despedindo tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente acessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se para o meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas quem te tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, côncia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E disse-lhe: minha filha, aliás, Jesus falou e disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre desse teu mal. Aqui está a leitura das Escrituras, um texto lindo, um texto de cura. Então eu quero falar, o tema da nossa mensagem é um milagre por um toque. Um milagre por um toque. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer fazer um milagre por um toque no nosso coração, no nosso viver, para a glória do seu santo nome. Por isso eu quero dizer, meus queridos ouvintes, que nesse texto vemos uma mulher que soube aproveitar uma oportunidade de tocar em Jesus. É sábio quem aproveita as oportunidades. Quem tem essa? Então, essa mulher sofria muito e por muito tempo, mas de repente percebe que tem uma oportunidade de acabar com o seu sofrimento, porque Jesus estava naquele lugar. Onde estão os milagres? Aonde ele vai estar, os milagres vão acontecer. No livro de Mateus, por exemplo, no capítulo de número 18, verso 20, a Bíblia diz: pois onde se acharam 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Aonde estiver 2 pessoas, aonde estiver 3 pessoas, aonde estiver pessoas, o Senhor está no meio deles. Esta é uma promessa fiel e fidedigna e abençoada. Jesus está na reunião agora, podemos dizer amém. Nós estamos fazendo aqui nesse momento uma grande reunião de ouvintes que estão espalhados pelo mundo, pelo Brasil afora, a nos ouvir, a nos escutar. E o Senhor está nesse momento, através da revelação, através do rema da palavra, Ele está levando a bênção na sua presença. Então a mulher foi curada porque tocou em Jesus. Você está disposto a tocar em Jesus hoje? Agora vejamos. Nós vamos ver aqui alguns princípios na vida desta mulher que a fizeram receber o milagre da cura. O primeiro princípio que eu vou ver aqui é: em sua busca, ela venceu obstáculos. Havia obstáculos, mas na sua busca ela venceu. Ela era hemorrágica. Primeiro obstáculo, ela não podia viver normal, porque a pessoa, no caso uma mulher que sofre de hemorragia, ela não tem uma vida normal. Então aqui o primeiro obstáculo: ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia. Então ela padecia, mas ela ainda conseguia andar. Ela sangrava diariamente por 12 anos, devia estar fraca e nem poderia sair de casa, mas ela decidiu sair e tocar em Jesus. Ela enfrentou a multidão, que eu vejo aqui como o segundo obstáculo. Ela enfrentou a grande multidão para poder chegar até a presença de Jesus.
e, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Nesse dia, ela tinha muita gente ao redor de Jesus, e isso causou-lhes muitas dificuldades. Mas ela estava determinada a tocar em Jesus. Ela ouviu falar que tinha alguém que o curava, e ela creu nele. Nós vamos ver aqui 3 situações nesse ponto desses obstáculos que ela venceu. Primeiro ponto: quem quer tocar em Jesus não pode se importar com as dificuldades, os preços a pagar. Pague-os, que valem a pena. Jejum, oração, leitura da Bíblia, tudo isso faz parte desse processo para Deus poder responder nossas orações. Outra coisa, ela não ficou com pena de si mesma, esperando que Jesus fosse em sua casa. Ela foi atrás dele, ela correu atrás dele, ela saiu do seu lugar, ela foi atrás de Jesus. Outro detalhe: aquele que não mede esforços é o que recebe de Deus. Jeremias capítulo 29, verso 13, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar de todo o coração é buscar para valer, é buscar até receber. Não se conforme com a situação e busque solução para seus problemas. Problemas de casamento, problemas com filhos, problemas com as finanças, pela multiplicação do número de salvos, de membros da igreja. Em toda busca existem obstáculos para serem vencidos. Quais são os seus? Vale a pena lutar para derrubar cada um deles? Para que aquela mulher valia a pena até morrer. Foi por isso que ela venceu os obstáculos e correu atrás de Jesus e superou e conseguiu receber a sua bênção e a sua cura. Mas em segundo lugar, nós estamos falando sobre o tema da nossa breve palavra hoje é um milagre por um toque. Um milagre por um toque. Em segundo lugar, ela enfrentou a morte para ter vida. Naquela época a lei era clara. A mulher hemorragia era isolada. Ela não precisava estar no meio da sociedade. Ela tinha que estar isolada. Mas ela venceu também isto. Ela enfrentou a morte para ter vida. Se uma mulher tiver um fluxo, lá em Levítico 15, verso 25, a Bíblia vai dizer: se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, será como nos dias da sua impureza, imunda será. Toda cama sobre que ela se deitar durante todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como cama da sua impureza, e de coisa sobre que assentar será imunda, conforme a imundícia da sua impureza. Então isso está registrado lá em Levítico 15, 25 e 26. Com isso nós vamos ver, em segundo lugar, que ela enfrentou a morte para ter vida. Fazia 12 anos que a sua hemorragia não parava. Então, ela era considerada impura e tinha que ficar isolada em 3 níveis. Primeiro lugar, vamos ver o primeiro nível do seu isolamento: familiar conjugal. Se fosse solteira, não casava, e se fosse casada, não teria relações com o marido, não teria filhos, seria discriminada por isso. Vamos ver aqui o isolamento em 3 níveis: familiar conjugal. Número 2, social. Porque era considerada impura, não podia tocar em nada, em ninguém. Não recebia um toque, um abraço por 12 anos. Não tocava e nem era tocada por ninguém. Mesmo assim, aquela mulher decidiu correr o risco de
pode ser morta, por exemplo, porque entrou no meio da multidão e tocou em Jesus. Nós vamos ver o terceiro nível do seu isolamento. Primeiro, familiar, conjugal. Número 2, social. E número 3, religioso. Com isso, ela não podia ir ao templo para adorar, para servir a Deus, né? Está registrado em Levítico, capítulo 12, verso 2 ao 4. Lá, a lei de Moisés dizia que para ele falar aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, e assim como nos dias da impureza da sua enfermidade será imunda. No 8º dia se circundará ao menino a carne do seu prepúcio, depois permanecerá ela 33 dias no sangue da sua purificação, sem nenhuma coisa sagrada tocará, e nem entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Então, aqui nós vamos ver que todos que querem ser abençoados precisam pagar o preço de tocar em Jesus. Se você quer ver um milagre na sua vida, o milagre acontecer na sua existência, tem que tocar em Jesus para o seu casamento prosperar, as suas finanças melhorarem, sua célula se multiplicar, seus filhos andarem no caminho do Senhor. Então, em terceiro lugar, nós estamos falando sobre o tema da palavra de hoje. Reflexão que nós estamos trazendo para você é o seguinte: um milagre por um toque. E em terceiro lugar, nós vamos falar em terceiro plano da palavra hoje, aqui agora. Ela não se conformou em ser infeliz. Ela não se conformou, ou seja, o que eu vejo aqui, quando ela não se conforma em ser infeliz, é porque ela tinha uma problemática de 12 anos, 12 longos anos. Todos os dias ela sofria aquele sangramento. Mas aquilo não foi motivo para deixar ela cabisbaixa, para deixar ela sem direção, sem a presença de Deus. O ser humano é adaptável a tudo. As pessoas se acostumam com tudo para sobreviverem. Se adaptar é bom para a sobrevivência, mas tem um lado mau. Faz acostumar com o sofrimento. Outra, pessoas se acostumam com pobreza, doenças, casamento ruim, frieza do culto, só a misericórdia do Senhor. Com o que devemos nos conformar ou nos adaptar? Só com Deus. Só o que Deus fez ou deu para nós. Exemplo, com a nossa cor, no caso da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos filhos. Nesse caso, no casamento, se foi dado por Deus, devemos nos conformar. Não se conforme com o que o diabo fez ou deu. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão não vem senão para roubar, matar e para destruir. Então, devemos acostumar com aquilo que Deus nos deu e não com aquilo que o diabo está inserindo na vida da pessoa. O diabo é que dá doenças, vícios, misérias, casamentos ruins. Não se conforme com isso. Faça como aquela mulher. Pague o preço de tocar em Jesus e receba a sua bênção. Só Deus é quem pode dizer que chegou o fim. Não aceite que o diabo diga o que é o fim. Ele disse que era o fim para algumas pessoas na Bíblia. Vamos ver rapidamente. Para Abraão, sua mulher será estéril, nunca seria pai. Ele perseverou em Deus e Deus lhe deu a sua bênção. Ele foi pai de Isaac. E para Moisés, quando chegou no mar, o diabo disse: é o fim, mas ele creu em Deus e o mar se abriu. Deus falou para Moisés: mande que meu povo marche. Para Daniel, lá na cova dos leões, o diabo disse: é o fim, mas ele confiou em Deus e os leões não o tocaram. Outro detalhe: os homens da fornalha disseram que era o fim deles, mas Deus não deixou que queimasse. Apareceu um quarto homem, a semelhança dele era como filho dos deuses, estava lá protegendo, porque a Bíblia diz: quando estiverem nas águas, elas não vão submergir.
Quando passares pelo fogo, não queimarão. É a promessa de Deus. Jesus na cruz, o diabo disse era o fim, matou o Filho de Deus, mas Jesus ressuscitou e começou de uma nova raça, a raça dos filhos de Deus, a raça da igreja. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Eu quero te dizer, no poderoso nome de Jesus, profetizar no seu coração nesta manhã, através dessa humilde mensagem em palavra, que o Espírito de Deus está na sua vida e está para fazer um grande milagre, um milagre por um toque. Toque em Jesus, se aproxime de Jesus e deixa Ele operar e trabalhar no seu coração, porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo para a glória de Jesus. Nesse momento, Brasil, nós vamos orar e pedir a bênção do Eterno. Querido Senhor Jesus, graças te damos por essa grande oportunidade. Quantas pessoas já não se acostumaram com o sofrimento, com a problemática da vida, mas nós queremos te pedir, ó Deus, na autoridade do teu nome, que o Senhor venha agir nas vidas, nos corações, nas almas que necessitam, que precisam de lenitivos, de curas, que precisam, Senhor Jesus, desesperadamente de uma bênção toda gloriosa e poderosa. Nós cremos no poder do seu nome e com isso eu te apresento aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por tantas dificuldades, meu Deus. Tenha piedade, tenha misericórdia, vai ao encontro, abençoa, levanta, ajuda essas pessoas, salva-os, liberta-os, faz a obra para o louvor do teu glorioso nome. E nós te pedimos agora, na autoridade do teu reino, Espírito Santo, abençoa e faz a tua grande vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.